Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Fundamentos de Biofísica. Na aula de hoje, a gente vai iniciar um novo tópico, conhecido como biomagnetismo. O que seria o biomagnetismo? Bom, gente, o biomagnetismo, ele é muito importante na fisioterapia, tá? Entender como a ação, né, das forças magnéticas no corpo humano, eles podem nos ajudar a compreender muitas coisas. E muito dos equipamentos, dos materiais que surgiram nos últimos tempos, acho que a gente vai começar a entender um pouco mais sobre isso hoje, né? A gente ouve falar muito sobre colchão magnético, sobre sapatos com palmilhas magnéticas, com equipamentos, né, que utilizam o magnetismo. Será que eles realmente são úteis? Será que eles realmente servem para ajudar o corpo? Ou a gente vai compreender isso, tá? E para a gente entender os diversos fenômenos magnéticos que podem influenciar o corpo, no corpo humano, a gente precisa antes introduzir alguns conceitos. Então a gente vai começar brevemente introduzindo o que seria o eletromagnetismo em si ou o magnetismo em si. Vamos começar introduzindo, fazendo um breve histórico sobre o magnetismo, tá? Bom, a descoberta do magnetismo ainda é um grande mistério, tá? Mas diz, ele é cercado por lendas e fatos. Mas diz a história, vou contar uma breve lenda sobre o assunto, que existiu um pastor, né, grego, e ele estava andando, essa lenda está num livro da gente conhecido como Energia, de Samuel Ramos e Valdemar Enns. Nessa lenda existia um pastor de ovelhas chamado Magnus, representado por esse homem aqui, e ele estava andando, né, junto com suas ovelhinhas e tal, e daí ele sentiu uma estranha força que estava no chão onde ele pisava. E essa força, ela puxava os pregos de sua sandália e a ponta do seu cajado. Aí ele cavou e encontrou uma pequena pedra preta, né, nesse chão. E Magnus ele procurou homens sábios, tá? Vou mostrar essa pedra, aqui está a pedra. E essa pedra ficou conhecida e estudada, ficou conhecida como magnetita, em homenagem ao nome desse pastor. Também existem outras histórias relacionadas à civilização chinesa, né? Mas é tudo lenda, tá? O que a gente sabe oficialmente é que o termo magnetismo, né, vem exatamente da Magnésia, dessa região aqui da Turquia, que hoje é a atual Turquia, e devido a esse magnésio, que é conhecido como magnetismo, ímã natural, que tem a propriedade de atrair objetos ferrosos a uma determinada distância, tá? Hoje em dia a gente já sabe que existem dois tipos de ímãs, né? O natural, que seria a magnetita, que é o óxido de ferro, e o artificial, né, que seria essa pecinha preta aqui, né? E que a gente foi transformado, a gente transformou ele em ímã em laboratório, certo? Seria esse campo, o campo magnético ali ao redor? Pensem que o magnetismo, a gente sente esse campo magnético ao redor, é como se fosse aquele nosso campo elétrico, né? E o campo elétrico ele gera uma força elétrica que o campo magnético vai gerar uma força magnética, né? E graças à presença desse campo magnético na Terra, ou a gente ser capaz de produzir ou não, é que a gente tem vários equipamentos que foram desenvolvidos hoje em dia. A gente pode citar entre eles o alto-falante, né? Ele tem ímãs na sua estrutura que fazem ele ter essa propriedade. As fitas de... Vocês não sei, acho que vocês não conhecem, mas fitas magnéticas para gravar sons que eram utilizadas antigamente, né? Elas contêm ímãs. Os computadores atuais contêm ímãs. Essa imagem, não sei se aparece muito bem, mas ele é um trem de levitação, são aqueles trens de alta velocidade que tem na Europa, que tem no Japão. Todos eles, de alguma forma, utilizam presença, né? Usam a presença de ímãs na sua estrutura. Tá? Mas a gente pode pensar, quem produz, o que que produz esse campo magnético? Né? Como ele é produzido?
Bom, existem duas maneiras de se produzir campo magnético, tá? Ou é através de partículas elementares, dentre eles os elétrons, que seriam essas esferazinhas em cinza, tá? E também a partir de partículas eletricamente carregadas em movimento, né? Que poderiam acabar gerando um eletroímã, como a gente vê aqui nessa imagem, que são coisas que pegam, né? Eu quero pegar uma grande quantidade de ferro, então eu coloco um ímã na ponta, e esse ímã tem o poder de atrair, o que é conhecido como eletroímã, ok? Bom, existem três tipos de materiais, dependendo de suas características eletromagnéticas, que seriam os diamagnéticos, o paramagnetismo e o ferromagnetismo, tá? O diamagnetismo é aquele quando tu coloca ele na presença de um campo magnético, que está representado pela parte vermelha ali, e ele cria a presença de polos magnéticos, que são regiões que ficam todas orientadas, e o campo magnético ao redor desse material, tá? No paramagnetismo, os momentos de polo magnético eles estão desorientados, tá? E esse material ele não tem a capacidade de ficar magnetizado. Já o ferromagnetismo, tá? Quando a gente coloca o campo magnético ali em verde, em vermelho, desculpa, a presença do campo magnético, os dipolos magnéticos do material ficam todos bonitinhos alinhados, desculpa, na mesma direção desse campo magnético. Então esse corpo ele vai agir como se ele fosse um ímã, tá? Bom, continuando, quais são as propriedades que um ímã pode vir a apresentar? Primeira propriedade são a capacidade de serem atraídos ou repelidos de outros ímãs, tá? Então, se os polos tiverem mesmo valor, um ímã sempre é composto, tá, de um polo norte e de um polo sul. Se eu aproximar um polo norte de um polo sul, vai haver atração e os ímãs vão se grudar, bonitinhos, um do ladinho do outro. E se os polos tiverem valores, nomes contrários, se for em polo norte e polo norte, eles vão acabar se repelindo. Eu não vou conseguir juntar esses ímãs, certo? Outra propriedade que os ímãs vão apresentar é a inseparabilidade, ou seja, eu não consigo separar o polo norte de um polo sul. O ímã sempre vai ter essas duas polaridades, tá? Independente de quantas vezes eu for cortar ele, ele sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Bom, não sei se vocês lembram desse filme, ele já é um filmezinho antiguinho, tá? O nome do filme é chamado de O Núcleo. O que acontece nesse filmezinho, tá? A Terra passa a não ter mais um campo magnético e graças a isso os pombos perdem sua orientação, eles caem, as pessoas que têm marca-passo elas morrem, né? Ou seja, esse filme ele usa um conceito físico, tá? Para explicar que a Terra é um grande ímã, tá? Claro que a gente tem que, não necessariamente a gente tem que entender, mas é um filme de ficção científica que utilizou um conceito físico para contar a sua história. No filme, o que acontece? A Terra para de ter esse campo magnético, né? Ela para de ter toda essa região de influência, né? E ela prova que todos nós somos afetados de alguma forma pela presença desse campo magnético, tá? A ideia no filme é essa, né? Eu não vou contar a história porque seria interessante que vocês olhassem, o filme é bem bom, né? Eu olhei muitas vezes para uma disciplina que eu fiz do mestrado, mas ele é legal mesmo. E ele vai explicar um pouquinho o que acontece com a Terra, tá? Mas a Terra, gente, ela tem, ela seria como se fosse um grande ímã, né? Composta também por um polo norte e um polo sul. E é por isso que existe a bússola, porque a bússola ela se orienta e ela consegue se orientar graças à presença desse campo magnético que a Terra apresenta ao seu redor. Na apostila, a gente explica com mais detalhes o que acontece com esse campo magnético, tá?
A grosso modo, o que a gente pode dizer sobre esse campo magnético? A Terra ela é composta por camadas, como a gente pode ver nessa imagem, tá? A última camada seria o núcleo. Esse núcleo ele se divide em dois. Ele é líquido, bem no interior, e ele é sólido, né, na segunda camada, né, na camada um pouco menos externa, né? O manto ele é rico em silício, oxigênio e magnésio, e o núcleo é composto 80% de ferro e 19% de níquel. Tá? Essa parte líquida ela é extremamente condutora, e por ser condutora de eletricidade, ela seria capaz de gerar um campo magnético. Né? Por isso que a gente por isso que o filme, aí o desenrolar do filme, só para a gente dar um pequeno spoiler para vocês, né? Os atores do filme, eles tentam entrar dentro desse núcleo, né? E entrando dentro desse núcleo, eles jogariam uma bomba ali dentro. E essa bomba seria capaz de fazer com que aquele núcleo, composto praticamente de ferro, entrasse novamente em movimento. E quando ele entra em movimento, né, cargas magnéticas em movimento, gerariam ao seu redor um campo magnético. E esse campo magnético influencia nossas ações na Terra. Como eu comentei, né, é graças à ação do campo magnético na Terra que é possível nos orientarmos, como veremos mais adiante, e a bússola apresenta essa orientação devido a esta presença, né, deste campo magnético terrestre. Outro efeito provocado pelo campo magnético seriam as auroras boreais. Se vocês forem ver aqui, ó, tem umas imagens lindas de as auroras boreais. Essas imagens são da Islândia, de uma amiga minha que estava lá, e eu pedi para ela me ceder essas imagens, né? Aqui são, vocês veem as auroras boreais, é um passeio turístico que várias pessoas fazem durante a sua vida, né? O que seriam essas auroras? O que seriam essas auroras? Elas seriam provocadas, na realidade, pela junção, digamos, entre o vento solar, que está saindo lá do Sol e chega até a Terra, e quando ele chega na Terra, ele entra em contato com esse campo magnético da Terra e acaba havendo, né, um pouco desse vento solar. Ele vai reagir, graças a esse campo magnético, ele vai conseguir reagir com as camadas mais externas de ar, vão entrar como se fossem uns túneis, assim, e a gente vai conseguir visualizar essas mudanças de coloração, tá? Isso é muito difícil de visualizar, é muito rápido, né? Essa minha amiga falou que essas imagens são feitas muito rapidamente. Na verdade, o lugar é muito frio, tem neve, então eles ficam dentro de ônibus aquecidos e na hora que a aurora vem, o fotógrafo te chama, tu desce ligeiro do ônibus e faz as fotos. No teu pacote, tu tem direito a ficar alguns dias vendo até acontecer o fenômeno, porque ele não acontece sempre, depende das condições climáticas. Então, pode levar 2 dias, pode levar 5 dias. Teve gente que vai e fica 6 dias e não vê. Ela teve sorte, eles viram no segundo dia, né? Essa foto aqui, um pouco mais acima da gente aqui, ela foi feita no mesmo dia. E essas fotos são feitas à noite, umas 9, 10 da noite, das 9 até a meia-noite, que tu acaba enxergando, então, essas auroras. Deve ser um fenômeno muito lindo. Bom, a pergunta que não quer calar. O campo magnético afeta as atividades na Terra? Sim, afeta e muito. Vários tipos de animais, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vê abelhas, tá? O campo geomagnético, ele influencia a danças que elas realizam quando saem do núcleo. Além disso, as abelhas, durante suas saídas à procura de alimento, elas mostraram que as posições relativas entre a fonte de alimentação, o faro, o sol, são elementos utilizados para elas se orientarem. Essas posições elas mudam durante o dia, quando o campo geomagnético é o mesmo na posição do
falo. Se os campos externos forem usados próximos a elas, o campo geomagnético é anulado e vai mudar a orientação delas. Já os pássaros, eles também conseguem se movimentar em voos migratórios, em grandes distâncias, mesmo sem nenhum auxílio visual. Se a situação for feita na presença, estudos mostraram, né, que se a situação for feita na presença de um campo magnético externo, eles vão sofrer sua influência. Se o campo geomagnético ele foi substituído por um campo artificial, com orientação diferente da original, os pássaros orientação a si próprios em relação a essa nova direção do campo magnético. Creio que também é interessante a gente comentar que os campos magnéticos, eles produzidos pelo corpo humano e por outros seres, eles são extremamente tênues e eles situam-se na faixa de nanotesla ou femtotesla, ou seja, são muito, muito, muito pequenos. Se a gente for comparar com o campo magnético na Terra, ele é da ordem de 20.000 teslas na região ali de São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, é muito, muito, muito maior do que o campo magnético da Terra, dos seres vivos. E para finalizar, a gente pode se perguntar, né? Como calcular o campo magnético em um organismo vivo? Bom, o campo magnético ele tem origem em correntes elétricas que percorrem algumas células, como no sistema nervoso, no coração, ou em materiais magnéticos acumulados em certos órgãos, como o fígado e o pulmão. Então, medir esses campos elétricos, né, com precisão e determinar a intensidade da corrente ou concentração dos materiais. É o que a gente tem que fazer. Essa tarefa é dificultada porque os valores desse campo magnético é muito baixo, como a gente já comentou. E o chamado ruído ambiental ele é muito mais forte e muito mais intenso. Tá? Nas células nervosas, a corrente elétrica responsável pela propagação desse pulso ao longo do corpo celular é gerado por variações na permeabilidade da membrana. No coração, a corrente é produzida pelo mesmo mecanismo, mas de forma sincronizada, tá? Aí a pergunta que a gente pode se fazer também é, né, quais possíveis aplicações do biomagnetismo em seres vivos? Esse assunto, gente, ele é muito recente, tá? Então, quando a gente fala de colchão magnético, de planilha magnética, elas não têm uma comprovação científica no momento, porque esse assunto é muito recente. Mas lá na apostila tem um trabalhinho para a gente fazer sobre isso. Eu gostaria que vocês dessem uma lida na apostila e tentassem realizar esses exercícios sobre o assunto, certo? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela presença de todos nessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de me perguntar, ok? Até mais, pessoal!